Final de jogo em Ribeirão Preto, Palmeiras conseguiu perder para o Botafogo por 1-0 com um jogador a mais. Um time totalmente previsível. O meio de campo do Palmeiras hoje não existiu, sem criação. O time todo sem um padrão de jogo. O Abel não consegue dar um padrão para esse time. Esses jogadores sem ânimo para jogar futebol. Um time totalmente perdido em campo, não sabendo o que fazer. E o Botafogo no primeiro tempo foi bem melhor. E nesse pós-jogo aqui eu vou trazer para vocês alguns lances, né? Algumas jogadas que o Palmeiras teve a possibilidade de fazer o gol, que na verdade foi uma só. E o Botafogo fez o gol ali no primeiro tempo, foi bem melhor. Certo? Antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o like no vídeo. E vamos lá. O Palmeiras começou hoje com um time totalmente reserva, galera. Lomba, Bruno Fux, Benedetti, Jefité Giai, Emiliano Martinez, Larson e Eric Belé. Riquelme Felipe, Luigi e Vitor Roque. O Belé não conseguiu criar no meio de campo do Palmeiras. Fez um mau jogo hoje. O time todo do Palmeiras foi muito mal. O Botafogo foi bem melhor no primeiro tempo, né? O Palmeiras só conseguiu chegar no gol do Botafogo com o Luigi ali. Teve que foi quase gol, né? Aos 4 minutos do primeiro tempo. O Palmeiras tentou aí. O jogo muito ruim. Os 10 primeiros minutos de jogo foi muito ruim. Tanto o Botafogo quanto o Palmeiras. Mas, por incrível que pareça, o Botafogo estava melhor organizado do que o Palmeiras. O Abel, ele não consegue mais dar um padrão para esse time. O time do Palmeiras hoje é um time totalmente perdido em campo. E agora, no final do jogo, o armador do time é o Bruno Fux. Aquele armação, ele é um bom zagueiro, mas só chutão. O Palmeiras só dá chutão. Mesmo após a entrada do Marlon Freitas, o Andrés Pereira, Flaco Lopes. Fraco mesmo, né? Tá muito fraco também, não tá conseguindo jogar. Enfim, o Palmeiras foi muito mal o jogo todo. E o Botafogo mereceu a vitória. Mereceu a vitória, não tenho o que falar. O Palmeiras, né, começou bem. O Botafogo começou bem marcando o Palmeiras em cima. O Palmeiras não fazia aquela pressão igual havia feito em jogos anteriores. Muito mal na partida. E o Botafogo, aproveitando o time reserva do Palmeiras, foi pra cima e jogou bem melhor, né? E embora quase o Palmeiras toma o nosso goleirão, o Lomba, quase toma um frango aos 17 minutos ali num chute de fora da área. O jogador do Botafogo deu um chute ali e ele quase toma um frango. Saiu todo estabanado, muito mal no jogo, o Lomba também. Muito mal. O time todo do Palmeiras. Jefité é um lateral esquerdo que trouxeram para o Palmeiras que não consegue jogar, né? Poderia ter deixado o Arthur na lateral. O Jefité não tem condições. Lomba também lamentável. O Palmeiras mandou o Everton pro Grêmio e ficou sem um goleiro reserva. O Palmeiras hoje não tem um goleiro reserva. O Lomba é muito fraco. O jogo foi parado por um possível pênalti ali pro Botafogo. Ficou parado dos 19 aos 25 minutos, né? Foi pro VAR e o lance foi no lance do Giai ali. Mas ele conseguiu tocar na bola, mas ele foi imprudente na jogada. No meu modo de ver, poderia ter marcado o pênalti ali, porque ele chegou no limite, tocou na bola, mas acertou o jogador do Botafogo também, né? O VAR analisou ali um possível impedimento, mas o lance foi pro VAR Então, aí a árbitra do jogo ali, ela marcou no campo o pênalti, né? E o VAR chamou. Eu achei que o VAR tinha chamado para marcar o pênalti, mas ele chamou para corrigir a marcação que ela anotou dentro do campo, né? Um lance bem rápido ali, não foi muito percebido, mas o VAR chamou e ela corrigiu ali o pênalti que ela marcou equivocadamente, né? E o jogo ficou parado ali dos 19 aos 25 minutos e logo teve a parada ali para hidratação e retornou ali também um jogo muito ruim.
Palmeiras sem o meio de campo. E o Botafogo jogou o primeiro tempo melhor. Essa é a grande realidade, né? Chovendo ali. E também teve um lance ali no finalzinho do Larson que quase marca aos 44 minutos do segundo tempo, do primeiro tempo. O time quase indo pro segundo tempo ali e o Larson quase marca ali. Aí a arbitragem deu ali na parada técnica, na parada para hidratação e o lance do VAR, 7 minutos de acréscimos no primeiro tempo. No segundo tempo, o gol do Botafogo aos 4 minutos. Leandro Maciel fez 1-0 com o frango do Lomba. Um chute que no meu mundo foi o frango assim, mas na minha análise foi um chute que num goleiro do nível dele, um chute defensável ali por ele. Ele poderia defender aquela bola, que a bola foi no lance em cima dele, ele chegou ali, a bola passou por ele. Campo molhado, chovendo, mas é uma falha, né? Não chega a ser um frango, mas é uma falha do Lomba, né? E o Botafogo continuando melhor, amassando o Palmeiras, né? E o Lomba muito ruim na partida. O Palmeiras sem o meio de campo, sem criação. E quando entrou ali, e quando foi ali por volta acho que dos 5, 6 minutos ali, o Abel fez as mudanças, né? Saiu o Larson, Belé e o Benedetti. E entrou aos 16 minutos, né? Entrou Marlon Freitas, Andréas Pereira e Flaco Lopes. E o Palmeiras, até quando eles entraram, mostrou algum resultado ali. Mas depois, o Botafogo ainda teve um jogador expulso aos 18 minutos. Logo em seguida, logo a entrada deles ali, né? O zagueiro Vilar foi expulso ali no lance de segundo cartão amarelo, numa falta onde ele puxa o Vitor Roque pelo pescoço. Lance de cartão amarelo, ele já tinha levado um cartão amarelo e foi expulso. Mas, para nossa surpresa, o Palmeiras continuou muito mal. Muito chutão, a bola passava toda hora pro Fux armar a jogada, jogar a bola na área, chuveirinho. O jogo todo ali do segundo tempo, o Palmeiras foi muito mal. E também depois teve as substituições ali também entrou o que saiu, né? O Giai e o Riquelme. Não, o Giai não, saiu o Luigi e o Riquelme, entrou o Alan e o Ramon Souza, que também não fizeram nada, né? O Alan entrou muito mal, é aquilo que eu falo. O Alan, quando ele entra ali para tentar marcar a lateral, ele entra muito mal. E hoje ele não foi bem. Teve um lance ali um lance bizonho, ele perdeu a bola sozinho, deu um toque, a bola foi para a linha de fundo. E aos 30 minutos o VAR chama ali, né, para um possível pênalti em cima do Alan, né? E esse aqui o VAR chamou, né, para ver se ela conseguia ver o lance ali, mas no meu modo de ver não foi também pênalti não, né? Um lance meio estranho ali, numa dividida de bola ali. Houve o toque, mas não aquele toque que você fala que é pênalti. Teve um toque embaixo, né? E um toque em cima. O jogador do Botafogo coloca um pouco a mão nas costas do Alan, mas nada foi marcado. E segue o jogo. E assim, e o Palmeiras muito mal nesse jogo. Não aconteceu mais nada do que eu falei aqui pra vocês aí no segundo tempo. O Palmeiras não teve aquela triangulações, né, com um time com um jogador a mais. O Palmeiras só dava chutão. O time não pressionou com um jogador a mais. O Abel mexeu no time, mas os jogadores não entregaram, né, o que a gente esperava de um time que precisa mostrar algumas jogadas. No meio de semana aí tem jogo do Brasileiro contra o Vitória. Vai ser aqui na Arena Crefisa. E no final de semana, o clássico contra o Corinthians, né? Corinthians que ganhou hoje a Supercopa aí, diante do Flamengo. E o Palmeiras vai para esse jogo pressionado, porque não está jogando bem. Essa é a grande realidade. O Palmeiras começa 2026, a sua temporada, jogando muito mal.
Hoje o jogo é um jogo de fraco para fraquíssimo, né? Jogadores ali a gente sempre pede para jogarem os garotos da base, mas entraram hoje numa fria, um time que não tem padrão, um time que só dá chutão e jogadores que Jefté, o Benedetti não tem condições de ser titular do Palmeiras nem para quando for o time alternativo, né? O Giai na direita, o meio de campo com o Emiliano Martinez também não dá. E assim, os garotos, Belé, o Riquelme, Luigi, né? Entra nesses jogos aí que uma fria. E o Vitor Roque ali no meio deles perdido, lutando bastante, como sempre faz. Mas o time do Palmeiras foi muito mal. O Botafogo foi bem melhor, na minha visão, o jogo todo. E aí a gente precisa que o seu Abel reveja aí as suas convicções aí de tática, de jogo, de equipe. Porque a gente o time do Palmeiras hoje não tem um padrão de jogo. O Palmeiras é muito chutão. Não tem jogadas ali que a gente possa falar, nossa, que esse time está organizado. O Palmeiras hoje não é um time organizado, que sempre foi o diferencial dos times do Abel aí nos últimos anos. E esse ano de 2026 o Palmeiras não tem organização nenhuma. Nem organização tática, não tem organização de postura dentro de campo entre os jogadores, né? Perdidos, um pega a bola, tenta resolver e eles olham, quando perde a bola, olha um pro outro e não se comunicam de forma clara. Claro, depois que entrou o Marlon Freitas ali e o Andrés Pereira, o meio de campo melhorou, já ficou mais organizado, mas não deu liga. E, infelizmente o Palmeiras precisa aí melhorar muito se quiser alguma coisa esse ano. Certo, galera? Não tem muito mais o que falar hoje porque o jogo totalmente péssimo dos péssimos, certo? Vamos esperar aí que o Palmeiras faça algumas contratações, porque precisa. Esse elenco do Palmeiras precisa. Enquanto a gente vê os nossos rivais aí se fortalecendo, o Palmeiras, cada jogo que passa, mostra que precisa de jogadores e que está muito dependente aí de alguns jogadores que não estão entregando mais conforme entregaram nos anos anteriores aí, certo? Se inscreva no canal, deixe o seu like. Obrigado a todos que estão chegando aqui no canal do Fabão Palmeirense. Trago o vídeo para vocês aqui todos os dias, um de manhã, um de tarde. Espero que vocês estejam gostando e podem comentar aí o que vocês acham da escalação do Abel de hoje e o que a diretoria precisa fazer em relação a contratações e até mesmo de manter o Abel. A gente é ruim falar isso, né? Mas no começo da temporada já terminou assim e já terminou em 2025 assim e começa 2026 da mesma forma ou até pior. Certo? Fico por aqui e até mais. Lamentável, Palmeiras estragou o meu final de semana. Avante palestra!